Olá, bom dia a todos e a todas. Depois dessas palavras, a gente tem que falar o seguinte: estão me ouvindo bem? O famoso joinha, agora é a hora do joinha, né? Tá bem, né? Perfeito. Olha, você começou muito bem, viu, Fernando? Começando por Duína, entendeu? É uma querida, aqui abraço aqui, ó. Tremendamente, deve estar aí no nosso querido Cariri, né? Eu acho que eu reconheci essas janelas e portas aí, é muito bom revê-lo, parabéns pelo trabalho, pelo suporte a todo o projeto Don Quixote, né? E essa iniciativa, né, que na verdade tem muito a nos orgulhar, né, pelo seu trabalho extremamente crítico e do qual eu tenho a alegria de participar. Meu nome então é, claro, né, como bom moçoroense, eu me apresento como Yuri Paiva, né, mas como bom moçoroense, eu me apresento como Yuri Paiva, mas como bom moçoroense, meu nome não é só esse, né, é Henri Yuri de Paiva Silva, né, 1970 e tanto, né. Minha mãe abre um livro e diz: eu quero aqui, desses personagens da década de 70, escolher o nome desse rapaz, né? E aí ela chega no H e encontra Henry, ou Henry, de Henry Kissinger, né? Aí diz: esse aqui eu já gostei. Aí quando ela chega já no final, achando que não ia encontrar mais alguém, ela encontra no Y Yuri Gagarin, né? Então, o que minha mãe faz em 1978, né? Ou ela fez um ode à Guerra Fria, né, juntando Henry Kissinger e Yuri Gagarin, ou um exercício de premonição, né? Esse menino trabalhará com relações internacionais, então, né, farei agora ele senhor da multilateralidade unindo essas duas nações. Aí nasce Henri Yuri, né, de Mossoró, mas fala aqui de João Pessoa, na Paraíba, né, professor do Departamento de Relações Internacionais, coordenador do Grupo de Estudos sobre Segurança Energética, o GESENE. E aí gostaria muito, assim, essas palavras não são formais, sempre digo isso, né? Mas a mais pura expressão de um sentimento que a gente vive aqui agora, que é a gratidão, né? De poder estar aqui, participando desse projeto, né? E capitaneado pelo grande Fernando aqui da nossa Universidade Federal da Paraíba. Cumprimento a querida irmã rural de Pernambuco, que tanto nos orgulha, né? Com o seu hospital, por exemplo, veterinário aí que atende milhares, né? Milhares de seres vivos todos os dias, na verdade, né? Tem um grande papel, Tarcísio, um grande abraço, né? Parabéns à Rural de Pernambuco. É um prazer também estar com vocês, Damian, pela Universidade de Oviedo. Não? Então, muito obrigado a todos, né, pela atenção. E aí, hoje, né, eu venho aqui falar com vocês e agradecer também a todos os estudantes, a Mariane aí que nos apresentou, né, e todos aqueles que estão fazendo parte desse projeto. Então, Fernando, se tem uma coisa que você não vai se preocupar hoje, é aquela pessoa que começa a falar assim, eu vou tentar ser breve, aí o cara já faz aquela, né, ixi, rapaz, será que ele vai estourar? Não se preocupe, estou marcando aqui, ó, 9h15, terminaria exatamente no tempo que você, sabe, nos proporcionou aqui, se não me engano, de 20 minutos. Se fosse, você já faz assim com a cabeça, tá bom? Então, pessoal, eu vou aqui compartilhar uma tela para a gente conseguir ter um recurso a mais de atenção. E, Fernando, nessa grande caminhada que nós temos, na busca pela harmonia e o bem-estar em nossas vidas, né? A gente tem uma universidade federal que faz o seu papel, né? Mas o que é da gente se não são certas? Para além das universidades, das instituições, tem as pessoas, né? E aí eu queria também aqui abraçar todo o meu semiárido, toda a minha Paraíba, na pessoa do Júlio César Nóbrega, que faz um trabalho fantástico que tanto nos orgulha aqui com o César, né? Falei das terras de Souza, né, meu companheiro? Mossoró, semiárido, então a gente se conhece nisso aí, né? Então, eu queria cumprimentar também aqui o César e todo o grupo do César também, que faz esse trabalho maravilhoso aqui, questão da energia. Eu vou agora aqui, então, compartilhar a tela. Já está chegando aí ou ainda não? Já consegue ver, Fernando? Sim. Perfeito. Obrigado.
Bom, então aqui hoje, pessoal, eu venho falar sobre segurança energética no contexto das energias renováveis, né? Então, nessa perspectiva, vamos orientar aqui nossa fala de hoje em dois momentos, né? Entender primeiro um pouco o que é essa questão da segurança energética, né? E como ela se coloca, né? No âmbito das energias renováveis em geral, né? E depois a gente tenta fazer uma indagação sobre que caminhos a gente pode dar nessa discussão, né? No sentido de que essa discussão ela traga uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, né? Que precisa ser balizado sobre alguns aspectos que a gente precisa pontuar e deseja pontuar hoje aqui, né? Então, esse primeiro momento, a gente traz aqui umas referências para o debate, né? Então, a grande questão que se põe nesse momento é: o que é segurança energética, né? Eu costumo definir a segurança energética, enfim, nos nossos textos, né, como essa perspectiva de um campo de estudo, mas também um campo de ação, né, voltado a garantir o fluxo contínuo e adequado de energia contra ameaças e riscos que podem vir a ter ou se abater diante dessa necessidade de manter os fluxos contínuos e adequados de energia, voltado ao quê? Para o desenvolvimento de um Estado. E aqui é uma perspectiva tradicional, certo? De segurança energética, né? Então, um conjunto de estudos e práticas voltados, né, a discutir a garantia do fluxo contínuo e adequado de energia para o desenvolvimento sustentável do Estado. Então, quando você pega esse conceito, você vai ter pelo menos aí 3 elementos no que eu digo desse. Obviamente, como eu digo Estado, né, eu estou falando tentando dar uma delimitação espacial aqui à nossa discussão, né? Nacional, digamos assim, internacional, sabendo que existem vários níveis, né? O local, o regional, o subnacional, como a gente costuma dizer, né? E o internacional também ele é composto por regiões, continentes, áreas, determinadas zonas internacionais. Então, você pode estratificar essa discussão em diferentes espaços. Aqui eu estou colocando o Estado apenas como uma referência. 3 elementos surgem quando a gente discute segurança energética. A necessidade de suprimento de energia, né, que deve ser garantido, né, buscando suplantar determinadas ameaças ou determinados riscos. Mas isso você faz em benefício de quê? Ou benefício de quem? Né? Então, esses 3 elementos eles podem nortear a discussão sobre segurança energética. Uma preocupação com o suprimento de energia, uma preocupação de confrontar ameaças e riscos, né, com o objetivo de proteger, né, com esse suprimento, algo, né, ideias, valores, que a gente vai ver mais daqui a pouco, ou alguém, né, grupos sociais, etnias, algo dessa natureza. Né? Posto isso, esse cenário da segurança energética, né, esse campo de proteção, né, de garantias, uma busca por essa proteção, por essa garantia, ele vai ter algumas características. Imagina só, né? Então, suprimento de energia, mas qual energia? Confrontação de que ameaças, de que riscos? Proteção de quê? E de quem? Então, veja como essa perspectiva, o conceito de segurança energética, né, ele traz desafios, né, e que nos deixam aqui diante de uma caracterização clara. Primeiro, pessoal, olha, a segurança energética, já dizia Alexander Wolff em 1952, não é ou não apresenta um significado constante. Todo mundo sabe que na ciência e na vida, se você estiver falando de alguma coisa, você tem que dizer que tempo você está falando e de que lugar você está falando, para que você tenha uma precisão ou uma adequação melhor da sua análise, obviamente, da sua decisão e das suas ações. Então, não procuremos um conceito constante ao longo do tempo, porque as necessidades e as demandas para a segurança energética, elas vão variar, né? Nessa mesma perspectiva, não se pode dizer que a segurança energética ela tem que ter um conceito universal. Ou seja, que se aplique aqui, acolá. Por quê, gente? Porque tudo está inserido dentro de um contexto. A realidade estadunidense é diferente da sul-africana, que não é igual à do Brasil, assim como a do sul e a do nordeste brasileiro tenham peculiaridades, elas não são as mesmas.
né? Então, não há se procurar um conceito universal, mas podemos ter referências universais para o debate, né? Já nessa perspectiva ainda, além de não ser um conceito constante, não ser não ter a necessidade de um conceito universal, né? Nessa perspectiva, o Smith também disse, né, no ano de 2002, em sua obra, Tema Arduina, né, que se trata de um conceito essencialmente contestado. Por que é um conceito extremamente contestado? Pessoal, se você põe para um economista o que é economia, o que é segurança energética para ele, ele talvez vai dizer, não, trata-se de estabelecer um mercado seguro e estável. Se você perguntar a um jurista, talvez ele diga aquele que tem uma maior estabilidade, segurança e previsibilidade nas suas normas. Se você vai para um cientista da área das preocupações ambientais, ele vai dizer que a preservação dos recursos naturais, né, ou as externalidades causadas por esse determinado empreendimento. Então, ele passa a ser sempre, dependendo do contexto do autor, um lugar de disputas. Tá? Então, a segurança energética ela é conformada por conflitos de interesse. Né? Então, nessa perspectiva, o que a gente precisa saber é abrir o olhar para isso. Né? Não é constante, não é universal, é contestado e é escorregadio. Por quê? Ele é escorregadio, já dizia Max Wein, que trata-se de escorregadio porque, muitas das vezes, determinados termos, determinadas preocupações, elas parecem, de certa forma, querer se impor dentro de um jogo de conflito, sabe? E aí, às vezes, quando a gente chega com termos desenvolvimento sustentável, parece que está tudo organizado, né? Energia renovável, não há contestação, né? Ele não é um termo escorregadio, ou seja, ele não é passível, na verdade, né, de discussão, mas é quando na verdade né? Dependendo do contexto onde você esteja lidando, com que ator você esteja lidando, tudo vai ser contestável, né? Tudo pode ser escorregadio, né? Então a gente precisa ver que é uma arena, né, de que dentro do jogo de interesse nós precisamos ficar muito atentos, né? Porque se sempre, como diria Robert Cox, né, o teórico crítico das relações internacionais, toda teoria é feita por alguém para alguma coisa. Segurança energética, suprimento de energia, contra riscos e ameaças, para proteger algo ou alguém. E como fica essa discussão no contexto das energias renováveis? Disse, há uma possibilidade de discutir a segurança energética. Como é a segurança energética? Fica a segurança energética e a participação dos renováveis na matriz energética. Então, essa é uma perspectiva. E uma outra perspectiva é segurança energética, renováveis e a emissão de CO2. Né? Dentro dessa discussão, a gente pode, desses dois parâmetros, discutir, né, a presença dos renováveis e a discussão sobre segurança energética. E aqui eu vou trazer um dado que vai mexer com algumas pessoas aí, né? Mas aí a ideia, de repente, é essa mesmo. Tá? Vejam, segurança energética. Quanto mais renovável for a matriz energética, mais segurança energética haverá. Isso, né, é como se, digamos assim, uma diretriz que se usa hoje em dia para discutir segurança energética. Né? Por quê? Quanto mais renováveis, você está menos dependente de recursos, por exemplo, fósseis, né? Vocês sabem, são geopoliticamente complicados, né? E tem um mercado também que joga também com incertezas, né, que existem nesses mercados fornecedores. Então, veja só, na nossa condição do Brasil, olha só, a participação de renováveis na matriz energética foi marcada pelo aumento da oferta da biomassa da cana-de-açúcar, do biodiesel, associada à redução da oferta de fontes renováveis, com destaque especial para o recuo em 5,6% de petróleo e derivados. Então, pessoal, para o mundo, nós temos 48,4% em renováveis em 2020, ou seja, há um aumento em relação a 2019, né? E, além disso, a gente pode identificar também que isso é uma participação de renováveis muito maior do que a média mundial e do que os países da OCDE, a partir desses parâmetros de 2018. Então, a princípio, nós parecemos ser muito mais seguros do que outros países e outros lugares do mundo no que se refere a energias renováveis. Temos mais segurança energética porque não teríamos mais energia renovável. Isso é a relação que se põe, tá?
mas ela será discutida. Aqui, pessoal, mais renováveis, mais segurança energética. Agora, qual a participação de renováveis na matriz elétrica brasileira? Só para geração de energia elétrica. No Brasil, também tivemos um aumento em 2020 de 84,8% de participação de renováveis, contra 83% no ano passado, 2019, e muito mais acima, né? Muito mais renováveis do que parte do mundo, uma grande parte do mundo, e também aqui dos países desenvolvidos, né? E se vocês virem a curva aqui do lado, ó, a gente esteve bem melhor, né? Descemos a 74% em 2014, né? E alcançamos 84,8% agora aqui no ano de 2020. Parece que está tudo bem, né? Nesses termos, né? Mas agora vamos ver as emissões de CO2. Quanto menos emissão de CO2 no consumo e na produção, mais segurança a gente tem, porque seria menos impacto, né? Nessa perspectiva, olha assim os números brasileiros, né? Em média, cada brasileiro emite 1/7 que um estadunidense, americano, que nós também somos americanos, né? Nós também somos americanos, 1/7 de americano emite. 1/3 de que um cidadão da União Europeia ou um chinês emite na sua produção. Então, o CO2 também a gente está aí muito bem, então estaríamos mais seguros energeticamente, né? Teria uma segurança energética maior. E na produção de energia elétrica, especificamente, para 1 megawatt, o setor elétrico brasileiro emite cerca de 1/3 do valor emitido pela União Europeia, 1/4 do que é emitido pelo setor elétrico estadunidense e 1/7 do que é emitido do setor elétrico chinês. Assim, né? Olhando esses números, né? Olhando esses dados, não temos como negar que estamos melhor do que o resto do mundo. Mas será que acaba aí o debate? Será que é só isso que a gente precisa saber? Os estudos sobre segurança energética nos trazem uma perspectiva de aprofundar e ampliar esse debate. Em especial, quando a gente faz algumas questões, nós fazemos algumas indagações específicas. E aqui eu passo para a parte final do nosso trabalho. Diante desses números, desses dados que a gente tem, que nós não podemos nos apequinar diante do mundo, diante da nossa situação privilegiada, e deixar claro, né, que nessa discussão o Brasil tem feito sua parte melhor do que parte do mundo, né? Grande parte do mundo. Mas aí vem, né? Qual o caminho a seguir diante desses dados? Segurança energética e energias renováveis. A gente pode aqui trazer as lições do Acordo de Paris, né? A gente pode dizer que é o seguinte: a gente tem os princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e respectivas capacidades à luz das diferentes circunstâncias. Então, a gente tem que cuidar da segurança energética levando as peculiaridades do contexto, do lugar e dos atores envolvidos. Tem uma outra perspectiva aqui também interessante, que é aquelas lições do Acordo de Paris, que dizem que a gente não deve só, né, trazer as regulações e as orientações de cima para baixo, mas também de baixo para cima. Ou seja, não é apenas o regime internacional que tem a dizer sobre a governança da segurança energética, mas as unidades locais também têm muito a contribuir nessa perspectiva, formando um cenário de segurança energética. E, além disso, a perspectiva é sempre ampla, né? Ela tem que envolver mitigação, adaptação e resiliência. Isso é o que a gente tem escrito lá no Acordo de Paris, que pode nos ajudar a dar o rumo no trabalho. Mas existe também, pessoal, uma discussão na perspectiva da visão tradicional e da visão crítica da segurança energética. A visão tradicional vai dizer o seguinte: energia renovável, né? Quanto mais, melhor. Ou seja, quanto mais quantidade de energia renovável a gente tem, está solucionado o problema da segurança energética? Isso seria a visão tradicional. A visão crítica ela vai dizer o seguinte: espera aí, será que essa segurança energética não deve ser baseada na emancipação, na justiça social e na promoção dos direitos humanos? Então, pessoal, precisamos dar vida àqueles números. Não importa ser o melhor em números se nossa população ainda convive com um cenário de energia que não traz segurança, previsibilidade e estabilidade a quem mais precisa. E que ela não garanta um sentimento de liberdade de usufruir ou liberdade para realizar os seus direitos. Né? Então, não é apenas acumulação, mas é uma perspectiva de emancipação, transformação e liberdade, e libertação da sua população, trazendo melhores condições de vida. Então, o que é segurança energética? Ela tem que ser vista sob
Perspectiva crítica, sim, então não é apenas quantidade, mas é também a questão de qualidade a quem ela beneficia. Numa segunda perspectiva, a gente poderia perguntar da segurança energética do que ou de quem se está falando. A visão tradicional vai perguntar se é a segurança estatal, é a segurança política, é a segurança jurídica, ou seja, o compromisso primordial é manter a existência do Estado, suas instituições, preservando a soberania nacional contra as ameaças domésticas e externas. Quanto a isso, ninguém vai contestar. Não é? Mas é preciso também procurar, segundo a visão crítica, a segurança humana, a segurança societal, a segurança ambiental, na medida em que ela deve ser centrada na garantia de direitos fundamentais do ser humano, na preservação de valores sociais e do equilíbrio dos ecossistemas urbanos e rurais. Pessoal, é ir para além da produção de energia. É fazer com que essa produção venha a beneficiar a sociedade, junto com uma harmonização desses empreendimentos com o ecossistema e a qualidade de vida no campo e na cidade. Dentro dessas duas visões, a tradicional e a crítica, ela vai nos ajudar a levar a discussão para o seguinte caminho, né? Que tipo de segurança energética se deseja promover com a expansão das energias renováveis? E eu acho que aqui eu trago a minha contribuição final para o debate que vai se desenvolver nesse importante seminário que estamos aqui participando hoje e amanhã. Será um modelo extrativista e exploratório, ou seja, aquele que é apenas comprometido com o avanço de empreendimentos de larga escala e compromisso com o lucro? Será que será aquele apenas comprometido com pouco... Será aquele que vai levar pouco desenvolvimento econômico local? Então você tem grandes empreendimentos, mas a região continua pobre, com baixo impacto social, então você tem grandes empreendimentos, grandes investimentos, e a qualidade de vida das pessoas não melhora. Essas ações, elas são predatórias contra o meio ambiente, né? Então tem grandes empreendimentos, grandes investimentos, mas isso vem em confronto à qualidade de vida urbana e rural. A interação entre os diferentes níveis de interesse, as diferentes camadas da sociedade, ou elas praticamente não dialogam. É a empresa lá e nós aqui. É o governo lá e nós aqui. Né? E por final, a gente tem que, com isso, nessa discussão sobre segurança energética, procurar uma segurança energética que vá beneficiar quem mais precisa. E não são só os mais pobres. São aqueles que são excluídos da sociedade, de uma maneira geral. Tá? Então, nessa perspectiva, a segurança energética que a gente deseja ver é aquela segurança energética que seja comprometida com a justiça social, o progresso científico e o desenvolvimento sustentável que traga harmonia entre o campo e a cidade. Senhoras e senhores, respeitando rigorosamente como um bom moçoroense, às 9h35 eu agradeço imensamente a atenção de vocês e cumpro os 20 minutos. Tá bom, Fernando? Obrigado, gente. Obrigada, professor Luri. Parabéns, sua apresentação